Antes, porém, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu sou o Marcos Ramos, faço parte do Instituto Apostólico e estamos aqui reunidos para comemorar as ações realizadas por nossa igreja, pelo nosso povo. Hoje falarei um pouco dos motivos, objetivos e metas deste trabalho social na nossa igreja. Também teremos os agradecimentos da campanha, das pessoas que tiveram presente, dando o seu melhor. E também nós teremos depois a palavra do conselho. Eu começo esse momento fazendo a seguinte pergunta para todos nós, para que possamos refletir. Qual é o legado que queremos deixar para nossos filhos, para nossa família, para a sociedade? Qual é o legado? Este legado que nós estamos falando é as coisas boas que saem de dentro do nosso coração e que fazem toda a diferença para o mundo. Então vamos falar de solidariedade. E o que é solidariedade? Solidariedade é doar. Doar um pouco de si e um pouco do que tem. Doar um pouco daquilo que Deus te deu e que nós podemos repartir ao próximo. Doar um pouco de si é quando ajudamos um idoso, um deficiente, a atravessar a rua. Ou quando nós damos nosso assento em um transporte público, ou até na igreja. Doar um pouco de si é quando passamos nossos conhecimentos para crianças, para jovens, para adultos, para que eles possam ser um ser humano melhor. E é quando desenvolvemos essas pessoas, até com palavra amiga, com bons conselhos. E esta missão é do nosso pastorado, dos pastores da nossa igreja. E quando devemos doar do que temos? E como? Quando ajudamos pessoas necessitadas com roupas, alimentos e recursos financeiros também. Ou seja, a solidariedade é tudo aquilo que nós fazemos com amor e carinho, com o único objetivo de ajudar, de dar a mão, para que as pessoas possam vencer as dificuldades da vida. Para que nós pudéssemos estar aqui hoje, falando de solidariedade, agindo como solidários, alguém fez algo por nós. E não foram poucas pessoas, foram muitas pessoas que fizeram para que nós estivéssemos aqui hoje falando desta forma. Dentre essas pessoas, que são muitas, nós temos 4 que devemos destacar, que serviram de grande exemplo para nós, que deixaram um grande legado para nós. Primeiro, Maria Santíssima. Mesmo gestante de Jesus, ela percorreu mais de 100 quilômetros para ajudar a sua prima Isabel, que também estava gestante de São João Batista. Num ato de
amor e solidariedade. E durante toda a sua vida, o que ela mais fez foi fazer o bem aos necessitados. Não é à toa que o mundo fala que Maria Santíssima é a mãe de todos. E o que uma mãe faz? Não é verdade? A segunda pessoa, Jesus. Jesus, desde criança, se colocava no lugar das pessoas e ajudava até a sua vizinhança com os trabalhos de carpintaria. E quando adulto, deixava bem claro, através de suas parábolas, a sua preocupação para com a humanidade. Ele citava parábolas de trabalhadores desempregados, de um povo cheio de dívidas, com o risco de serem escravizados, de uma viúva pobre lutando por seus direitos, e muitas outras. Em toda a sua trajetória, em todas as suas ações, o amor e a solidariedade estavam sempre presentes, e ele cumpriu sua missão, transformando o mundo. A terceira pessoa, Santa Vó Rosa. Desde menina também só fez o bem, cuidando de enfermas, de pessoas enfermas, carentes, doando alimentos, remédios e dando muitos conselhos, com muito carinho, sempre com o objetivo de mudar a vida de uma pessoa. E mesmo com todas as adversidades da vida, ela nunca perdeu a sua fé e nunca perdeu o seu amor e solidariedade. E assim ela também cumpriu a sua missão e transformou o mundo. Ela transformou o nosso mundo. E a quarta pessoa, Santo Irmão Aldo, que também é exemplo da Santa Avó. Desde criança foi muito trabalhador, dedicado, amoroso, atencioso, e ajudava não só a sua família, como também a vizinhança. Ele era querido pela vizinhança. E quando adulto, quantas almas ele salvou? Milhares, milhares, com muito amor e solidariedade. E quando ele partiu para o céu, este templo ficou pequeno, a rua ficou pequena, e milhares de corações ficaram tristes, mas ao mesmo tempo agradecidos pela diferença que ele fez na sua vida, na nossa vida. Notaram a semelhança dessas quatro pessoas? De atitude, de exemplo? Resumindo, nós não conhecemos Maria Santíssima pessoalmente, mas o seu exemplo de pessoa, bondosa e amorosa, mudaram vidas e seu legado chegou até nós. Nós não conhecemos Jesus pessoalmente, mas muitos daqueles que o conheceu seguiram os seus exemplos e conselhos, que passaram por gerações e gerações, e seu legado chegou até nós. Além disso, sabemos e cremos que ele tem todas as qualidades e virtudes do nosso Deus. A maioria de nós não conhecemos
a Santa Avó pessoalmente. Mas foram muitos os que puderam viver com ela e comprovar que ela seguiu os exemplos de Jesus e Maria Santíssima e nos deixou um grande legado repleto de amor e de solidariedade. E o irmão Aldo, nós conhecemos. Nós tivemos a grande oportunidade de conviver com o mestre da solidariedade. Ele seguiu os exemplos da Santa Avó, de Jesus e de Maria Santíssima. E seu legado também é muito grande e vai continuar fazendo a diferença neste mundo até quando Deus quiser. Mas ao sabermos de tudo isso, que estes 4 santos que nós amamos, nos deixaram grandes exemplos. Ao divulgarmos ao mundo que nós cremos em Jesus, na Virgem Maria Santíssima, na Santa Avó e no Santo Irmão Aldo, santos poderosos criados por Deus, é suficiente? Eu digo que não. Porque a fé sem obra é nula, é morta. E às vezes perdemos tempo da nossa vida sendo intolerantes com coisas tão pequenas, justamente por falta deste amor e por falta da solidariedade. Então cabe a nós seguirmos os exemplos dos nossos santos, exemplos de pessoas que fizeram a diferença neste mundo. Precisamos deixar o nosso legado para os nossos filhos, para a nossa família e para a igreja, bem como para a sociedade. Ou seja, precisamos fazer a nossa história, a nossa parte, colocando em prática o que aprendemos. A solidariedade, ela pode mudar vidas e também abrir grandes oportunidades. Os senhores sabiam como começou a Igreja Apostólica? Nosso irmão bispo Eurico Matos Coutinho, andando pela rua, avistou uma senhora carregando sacolas pesadas. Ele se ofereceu, ajudou e convidou para ir para a nossa igreja. Ele convidou a nossa querida e santa Avó Rosa. E Jesus se manifestou a ela, e aí todo o poder de Deus se fez presente até os dias de hoje. Vejam que a nossa igreja nasceu através do amor e da solidariedade. O Instituto Apostólico, ele foi criado há 3 anos atrás para organizar as ações sociais da nossa Igreja Apostólica e colocar em prática tudo quanto nós aprendemos dos nossos santos. E seus pilares foram idealizados seguindo seus exemplos solidários. E nós temos 4 pilares. Temos o apostólico solidário, que é o social. Nós temos a musicalização, nós temos a saúde e nós temos a educação. O social é o que nós estamos fazendo, ajudando as pessoas através de alimentos, roupas, que o irmão Aldo fazia com maestria. Não foram nenhuma nem 2 vezes que ele pediu para a irmã Figênia fazer compras no mercado, levar em um lar necessitado. Foram muitas vezes.
Quando falamos em musicalização, muitos de nós estamos hoje na igreja por conta da música. A música, comprovadamente, por todos no mundo, ela transforma o ser humano. Então, é por isso que a Santa Avó e o irmão Aldo sempre deram muito valor à música, investiram na música. Tá? Antigamente o coro cantava com um caderninho, com letras, e os regentes aprendiam os hinos ouvindo fita. O que o irmão Aldo fez? Ele colocou 15 regentes para viajar o Brasil, implantando a música, a teoria musical. Ele investiu, porque ele sabia que o coral, a música em si, faz a diferença. Então, nós seguimos esse exemplo também. Quando falamos de saúde, quantas vezes o irmão Aldo cuidou de nós? Espiritualmente, e às vezes nos aconselhava a ir até o médico. E até orientava, fala para o médico fazer isso e aquilo. E nós estamos seguindo os seus exemplos. E educação? Não precisa nem dizer. A educação é tudo. Quando você para dar atenção a uma criança e orientá-la como deve se comportar na igreja, como deve se comportar na escola, em casa, na rua com os vizinhos, você está transformando aquela criança para ser um adulto melhor, um ser humano melhor. E a educação, ela é muito ampla, tem muitas coisas. Desde parte financeira, tem muita coisa que vai fazer a diferença lá na frente, quando essa criança estiver adulta. Então veja que tudo que nós criamos, tudo que o Conselho autorizou a se criar, é baseado no que o irmão Aldo e o que a Santa Avó nos deixou. Não estamos fazendo nada além, apenas seguindo o que eles deixaram. Só na sede, nesses 3 anos, nós doamos mais de 2.000 peças de roupas. Desculpa, 2.000 não, 2.000 é outra coisa que eu vou anunciar. 20.000 peças de roupa, em 3 anos. Doamos mais de 250 cestas básicas. E quando eu falei de saúde, atendemos 2.000 pessoas individualmente para fazer a prevenção da saúde. 2.000 pessoas. Somente neste ano, a sede visitou mais de 60 irmãos acamados em seus lares ou em hospitais, sendo alguns feitos pelo nosso presidente, pastor José Sólio, que essa missão foi dada a ele antes de existir o Instituto. Ele já fazia essas visitas, dada a ele pelo irmão Aldo, que era importante acolher, cuidar dos nossos irmãos que fizeram muito para que nós estivéssemos aqui hoje. Dedicaram a sua vida por anos, hoje estão acamados, e nós não podemos esquecê-los. Essas foram as ações da sede. Agora você imagina no Brasil inteiro. Então, e temos muitas congregações envolvidas, que o número é muito grande. E quem se beneficia com isso é a Igreja Apostólica. O Instituto Apostólico apenas organiza. Quem realiza e quem recebe o nome é a Igreja Apostólica. A igreja que nós fazemos parte,
a igreja que nós amamos. E nossa meta é nos estruturarmos ainda mais. Conforme vai crescendo, as dificuldades também vão aumentando. E nós precisamos atender todo o Brasil. E hoje nós atendemos um pouco mais de 60 congregações, nós temos 300. Então precisamos melhorar a gestão, precisamos aprimorar para que tudo seja feito com muita sabedoria, com muito respeito, dedicação, e nós possamos fazer maravilhas. E nós temos ainda, que todos estão vendo, o caso da África, que precisam de nós. Então, é mais um passo, é mais uma missão para a gente. Nós temos a certeza que Deus e seus santos estão contentes com esse trabalho, com o trabalho que nós fazemos. Nós estamos fazendo de coração, nós estamos fazendo algo que Ele espera de nós, que é olhar para as pessoas, que é ajudar as pessoas, que é dar a mão às pessoas. Então, nós vamos seguir em frente. E que esta noite, este dia e essa noite, e essa festa toda que foi feita em homenagem ao primaz, fique na nossa memória. Que faça a gente refletir. Qual é o legado que queremos deixar para nossos filhos, para a nossa família, para a igreja e para a sociedade. Nós chegamos até aqui porque alguém fez algo por nós e agora está nas nossas mãos. Está em nossas mãos esta missão de fazer o bem sem olhar a quem, com muito amor e solidariedade. Eu agradeço a atenção de todos e eu passo a palavra ao irmão Nilson, que vai fazer os agradecimentos e falar um pouco desta campanha que nós estamos fazendo em nível nacional. Muito obrigado. A paz do Senhor a todos. Gostaria de cumprimentá-los, principalmente aqueles a quem não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente. E depois dessa explicação bastante abrangente que o irmão Marcos acabou de fazer, eu quero me ater um pouco mais à questão da campanha. O porquê lançamos a campanha nacional de arrecadação de alimentos no mês de junho, com término agora no mês de agosto? Para homenagear a Santa Avó Rosa, o seu nascimento em junho, e o nosso santo profeta irmão Aldo agora em agosto, pelos motivos mais do que explicados agora há pouco pelo Marcos. Mas, irmão, faremos essa campanha, faremos esse movimento apenas nos meses de junho a agosto? Não. Essa foi a primeira campanha, teve esse objetivo de homenagear os nossos santos, mas esse trabalho, ele tem que ser mensal, ele é contínuo, não só na sede, como em todas as congregações. As pessoas que necessitam dessa ajuda não precisam disso apenas neste momento. Não adianta fazermos essa campanha, doarmos esses alimentos, saciarmos a necessidade dessas pessoas agora, e daqui 1 mês, 2 meses, essas pessoas passarem pelas mesmas dificuldades. Então, qual é a ideia? É que esse trabalho seja contínuo, seja constante e seja acompanhado por nós responsáveis pelo trabalho, a situação individual de cada irmão.
falando especificamente dos irmãos atendidos pela igreja. É por esse motivo que nós temos que ter uma equipe que represente o Instituto Apostólico em cada congregação, para que seja possível fazer esse acompanhamento localmente. Nós não conseguimos saber daqui a realidade da congregação A, B e C. Se os irmãos que necessitam estão desempregados, estão passando por um problema difícil. É isso que esperamos e que precisamos da equipe que represente o trabalho social nas congregações. Então, o Marcos comentou agora há pouco, o trabalho já está num tamanho bastante considerável, porém nós temos sido contatados por aproximadamente 60 congregações. E as outras 240? E os irmãos da Igreja Apostólica que frequentam essas outras 240 congregações e que eventualmente esteja precisando de ajuda, estão sendo nesse momento atendidos? Então, o apelo que eu gostaria de deixar aqui a todos, porque eu sei que essa conversa, que essa palestra está sendo transmitida na rede online, é fazer um convite aos irmãos das nossas congregações que ainda não aderiram a esse trabalho, que comecem o quanto antes, de forma que a igreja como um todo seja beneficiada da mesma forma. Não apenas 60 congregações, não apenas os irmãos da sede. Queremos estar presentes nas 300 congregações. Uma questão até de justiça, mas precisamos do apoio. O que precisamos mais, em termos de esclarecimentos e de evidência, para convencer os nossos irmãos dessas 240 congregações, ok, um minutinho só, irmão, por favor. Por gentileza, a irmã Terezinha Santos Coutinho, de Campo Grande, comparecer na recepção aqui ao lado, por favor. Obrigado, desculpa. Então, o que mais precisamos saber e conhecer para que realmente possamos despertar esse interesse de desenvolver esse trabalho? Eu quero enumerar alguns pontos aqui de extrema importância. Esse trabalho social, ele foi aprovado, o Instituto Apostólico foi aprovado pela Assembleia da Igreja Apostólica, órgão máximo de governança da igreja. Então não dá, me desculpem aqueles que ainda insistem com comentários como este, eu preciso falar isso, mas é para esclarecer, que o trabalho social, que o Instituto, é uma idealização de meia dúzia de pessoas que querem fazer um trabalho que nunca vinha sendo feito da forma que está sendo feito. Esse trabalho foi aprovado pela Assembleia. Faz parte do Instituto Organizacional da Igreja. E tem como responsáveis direto o Conselho Deliberativo da Igreja. Então, em termos de aprovação, eu não sei o que eu poderia falar mais para dizer que esse trabalho tem o apoio do Conselho. De quem mais a gente precisa ter? Quanto à necessidade, o irmão Marcos, acho que foi muito claro. Nós encontramos embasamento na doutrina para fazer esse trabalho. Qual é o segundo mais importante mandamento de Deus, deixado por Jesus, e o qual nós tanto apreciamos? Amai o teu próximo como a si mesmo. Como podemos ver um irmão da igreja passando uma dificuldade, seja de saúde, seja de uma necessidade de alimento, seja alguma ajuda que ele precisa, e não estendermos as nossas mãos para ajudá-lo? Como é que estaríamos praticando esse segundo mandamento tão importante deixado por Cristo, a todos nós? Mais uma vez, como Marcos disse, fé sem a prática não traz os frutos que precisam ser trazidos. Então, gostaria de fazer essa convocação, de realmente mostrar à igreja a necessidade, os frutos estão aí, mas esse trabalho precisa ser para toda a igreja.
Não podemos deixar irmãos que estão localizados em congregações ainda não atendidas, verificar um trabalho como esse, verificar e observar uma mesa farta como aquela, e pensar, poxa vida, mas eu estou aqui na minha congregação, não chegou nada aqui ainda. Não faz sentido colocarmos esses alimentos aqui no meio de transporte, num avião, num carro, e levar para o norte do país. É mais caro o frete do que o alimento. Esse trabalho tem que ser feito localmente. Segundo ponto. Minha congregação é pequena. Eu não tenho tempo, minha congregação é pequenininha. Já temos esclarecido dessa forma. Contate a congregação mais próxima. Converse com os irmãos da congregação mais próxima e façam um trabalho conjunto. Uma congregação é pequena, mas se unirmos 3 congregações da região, teremos condições de fazer o trabalho. Então eu realmente espero e esperamos que a igreja se desperte para isso. Estamos prontos para ajudá-los, orientá-los. E se Deus quiser, o ano que vem, quando tivermos aqui comemorando a 2ª campanha nacional de alimentos, possamos falar de um número maior de congregações, não apenas de 60. Esses são alguns esclarecimentos que nós queremos dizer. Resultado dessa campanha. Mesmo com 60 congregações, apenas, sendo que muitas dessas congregações aderiram ao trabalho nos últimos meses e algumas delas não tiveram ainda condições de iniciar o trabalho e não fazem parte do número que eu vou divulgar agora. Nesses 2 meses, nós arrecadamos 10 toneladas de alimento. É isso mesmo, 10 toneladas de alimento. É muita coisa. O povo apostólico dessas congregações foram atendidos naquelas que participaram do trabalho, e o excedente foi destinado, está sendo destinado, será destinado para entidades de assistência, devidamente identificada a necessidade. Então nós estamos ajudando a sociedade também. E quando nós fazemos a entrega desses produtos, o recibo de entrega, está lá escrito Igreja Apostólica. Quantas pessoas têm nos dado o retorno, nós acompanhamos através da internet, fotos, depoimentos, da gratidão dessas instituições em serem atendidas ou receberem essas doações que temos feito. Mas um ponto que eu queria mencionar aqui também, então antes que eu esqueça também, eu queria agradecer muito a colaboração de todos os nossos irmãos da sede e de todas as congregações que de uma forma ou de outra participaram dessa campanha e foram agentes ativos para que essas 10 toneladas fossem doadas e recebidas. Somos extremamente gratos. Não posso, não devo e nem me lembraria de citar nome de congregações e nome de pessoas, porque se eu fizer isso, seria injusto, porque eu vou esquecer alguém. Então o agradecimento é geral a todos, de coração, e esperamos que continue nos apoiando. Porém, um ponto que a gente tem discutido muito, e aí falando um pouco mais agora sobre a campanha e principalmente o que nós verificamos aqui nesta festa. Eu acho que eu não estou enganado, porque eu tenho recebido o feedback de vocês pessoalmente. O povo está alegre. Os irmãos estão contentes.
nós também estamos. Aquela mesa de alimentos, assim que doada, muito breve se acabará aquele alimento. Essa festa maravilhosa que nós estamos fazendo, hoje à tarde acabou. Agora, o que não acaba, irmãos, é o que foi necessário para que aquela mesa tivesse daquela forma e essa festa tivesse sido realizada. Uma palavra muito simples, mas com significado imenso, chamada união. União do conselho, apoio do conselho ao nosso trabalho, união da equipe e união da igreja. Meia dúzia de pessoas, nós coordenadores do Instituto, nós nunca faríamos uma festa dessa. E nem nunca foi nosso objetivo. Por que ela saiu? Porque teve envolvimento, que também não tenho aqui como agradecer e nominar. Mas as irmãs da cantina, as irmãs do canarinho, os irmãos da manutenção, as irmãs da cozinha, da limpeza, os obreiros, os irmãos das congregações. Ontem mesmo saímos daqui 4 da manhã, 2 dos meninos que estavam nos ajudando, os irmãos da Argentina, recém-chegado na igreja. Fizemos para o café da manhã 5.000 pães, com a ajuda dos irmãos, sob orientação do confeiteiro, mas quem fez isso foi a igreja. Então, o que eu quero dizer, irmãos, para se fazer o trabalho social, para fazer a campanha solidária, para fazer essa festa, só se faz com união. E uma das mensagens que mais o irmão Aldo foi enfático nos últimos anos, antes aí da sua ida ao céu, foi sobre a união no ministério, a união do povo, a união da igreja. E ele sempre dizia: o dia que vocês forem unidos, ou que a igreja, à medida que a igreja for cada dia mais unida, os céus poderá atuar com mais perfeição sobre nós. Então não vamos nos esquecer disso. A igreja é nossa, a igreja não é da sede, não é de meia dúzia, a igreja é todos nós. Há alguns que podem dizer: poxa vida, mas nós nunca fizemos uma festa dessa por irmão Aldo, dessa forma. Talvez não. Vamos fazer do hoje. Eu tenho filho, muitos dos irmãos que me ouvem têm filhos, têm parentes. O que nós fazemos quando queremos celebrar o aniversário de um ente querido, de um filho? Eu quero o melhor salão, ou o melhor cômodo da minha casa. Eu quero o melhor bolo. Eu quero o melhor salgado. Eu quero convidar o número maior de pessoas que eu puder para compartilhar desse momento comigo. Não é isso? Aí nós estamos falando do irmão Aldo. Se o irmão Aldo não merece o melhor, se o irmão Aldo não merece uma festa como essa, quem merece? Quantas vezes nós ouvimos aqui? Temos uma festa, o pessoal das congregações virão, eu quero o de melhor para o meu povo. Eu quero a melhor carne, o melhor pão, enfim, eu quero dar o de melhor. E sempre foi assim. Nós temos que pensar grandes, irmãos. Porque nós somos grandes e temos que ser maior ainda. O povo merece. O irmão Aldo merece. E como pano de fundo, como resultado, como eu acabei de falar agora, é mais do que a parte material do alimento, é a união para se chegar a isso, que ficou provado. Todo mundo empolgado, todo mundo querendo ajudar, todo mundo querendo contribuir. E é isso.
A gente espera realmente que esse clima amistoso, de amizade, de união, que se verificou nessa festa, persista por todo sempre. Porque é só assim que nós vamos ser muito mais abençoados. Uma outra, para finalizar, embora o trabalho do Instituto seja focado mais no aspecto material, mas há coisas que não dá para se separar. Todos os irmãos viram as imagens que o pastor Gerson transmitiu nas últimas 2 reuniões sobre a África. Como pode um pastor, por exemplo, se fosse da forma como alguns ainda pensam, eu estou fazendo só o trabalho espiritual, eu venho aqui na África, eu quero falar da Santa Avó, do irmão Aldo, de Jesus, mas eu olho para o lado e vejo uma criancinha, como vimos aqui, passando fome, sem as condições mínimas de higiene, de sanitárias, enfim, e eu fechar os olhos e falar, não, vamos falar só da fé. É importante, Santa Avó Rosa, irmão, mas um pedaço de pão, a comida, isso aí não tem nada a ver comigo. Irmãos, tem coisa que não se separa. Amai o teu próximo como a si mesmo. Além da fé, além da doutrina, da disciplina, de salvar a alma, é uma vida. Então, muitos têm nos perguntado o que vamos fazer, o que temos feito sobre a questão da África. Então, o que eu gostaria de deixar aqui como esclarecimento é: o Conselho está tomando as providências necessárias. A maior prova delas é que já enviou 3 pastores para fazer esse trabalho. Conhecer em loco, conhecer as pessoas, conhecer as dificuldades, conhecer as necessidades, para que no momento adequado, da forma adequada, lembre-se que nós estamos falando de um outro país, não é simplesmente chegar lá, estou aqui, a Igreja Apostólica, vou começar a ajudar. Calma, qual é a legislação do país? Quais são as barreiras? Quais são as dificuldades? É isso que nós estamos levantando. E já temos muitas informações coletadas por esses nossos irmãos pastores. Qual é o próximo passo? Nos reunirmos com esses pastores que conheceram a realidade da África, por exemplo, e juntos traçarmos um plano, levarmos ao conselho, sugerir, recomendar, que certamente avaliará o que nós informaremos a eles e tomará uma decisão. E certamente essa decisão, quando tomada, envolverá a igreja da forma correta, no momento correto, com o procedimento correto. Mas nós temos que estar preparados. Se a gente ainda não convencer ou mostrar para a igreja, como eu mostrei, para essas 240 congregações, por N motivos, que ainda não aderiram por completo o trabalho no Brasil, como é que eu envolvo essas 200 congregações no trabalho para a África? A gente tem nosso problema aqui local ainda para resolver. Então a gente tem que avançar. A gente tem que evoluir, tem que avançar, acho que nós estamos no caminho certo. E é uma emoção muito grande para mim ver uma mesa daquela forma. Porque eu, com muita humildade e modéstia parte falando, fui quem colocou uma primeira caixinha de papelão naquele local da entrada secundária do templo, para começarmos uma campanha para Florianópolis em 2007, desculpe. Mas a igreja não faz isso. Nós nunca colocamos uma caixa de alimentos ali. Nunca. Falei com um, a igreja não faz, acho que não pode fazer. Falei com o outro, mas não tem que perguntar para um ou outro. Irmão Efigênia queria falar com o irmão Aldo. Ele não pode atender agora. Quer deixar recado? Deixo sim. Eu estou trabalhando num banco onde eu estou fazendo uma campanha para ajudar os nossos irmãos, para ajudar as pessoas atingidas pelas enchentes em Florianópolis. E a pergunta que eu me fiz foi:
Em Florianópolis tem uma congregação da Igreja Apostólica. Será que tem algum irmão da Igreja Apostólica passando por alguma necessidade? Essas pessoas que não têm o conhecimento que nós temos, a fé que nós temos, estão se unindo para ajudar. E a Igreja Apostólica vai fazer alguma coisa? É isso que eu queria perguntar para o irmão Aldo. A senhora pode perguntar para ele? Ok, eu vou perguntar, amanhã eu te retorno. Quando eu retornei, qual foi a mensagem do irmão Aldo e irmã Efigênia? Eu não só aprovo, como metade do que for dar, eu vou dar do meu bolso. Só tem um problema, a logística, eu não tenho um caminhão para levar. E eu disse, eu consigo isso. Então, a primeira campanha de alimentos e roupas que foi feita aqui, nasceu dessa forma. Então, essa é mais uma evidência. O que nós estamos fazendo é permitido ou não é permitido? O irmão Aldo se alegraria ou não se estivesse aqui contemplando tudo isso? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Por isso que eu não desisto, por isso que eu insisto em explicar essas questões. Mais uma vez, eu não falo isso para me gabar ou para me vangloriar, porque a resposta dele poderia ter sido não, e nada disso tinha acontecido. Então, isso aconteceu pelo irmão Aldo, com a autorização do irmão Aldo. Nós apenas somos instrumentos, que muitas vezes somos usados para realizar os trabalhos. Então, eu espero que com esses esclarecimentos, irmãos, vocês entendam um pouquinho melhor aí o trabalho, o objetivo. Precisamos do apoio da igreja, contamos com o apoio da igreja. Agradeço a todos aqueles que de uma forma direta ou indireta contribuíram para que tudo isso acontecesse. E desejo aí que a paz de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, do Santo Irmão Aldo, da Santa Rosa, seja presente na vida de todos vocês, que logo mais à noite possamos participar da Santa Comunhão e que vocês possam levar todo esse clima, toda essa beleza de festa que aconteceu até aqui para suas congregações e nos ajudar a divulgar isso. Se as pessoas tiverem dúvidas, pedem para nos contatar, mas não deem ouvidos a conversas sem fundamento. Tem dúvida? Pergunta para o conselho. Nós precisamos ser espertos e sábios nesse sentido. Para isso que a gente tem uma direção. Se nós formos ouvir conversas paralelas ou de pessoas que ou não entendem ou têm outras intenções, não é esse o caminho. Vocês sabem onde buscar a resposta. Estou falando que é comigo não, é conselho. É na doutrina. É com esses esclarecimentos que a gente está dando. Para quando alguém apresentar algo diferente disso, ou dizer que estamos trabalhando com uma intenção diferente dessa, os irmãos nos ajudem. Olha, irmão, eu acho que você está enganado. Ou se o irmão também ouvir e ficar na dúvida, não propague essa dúvida, venha na fonte e pergunte, para também esclarecer. Então são esses as palavras, os esclarecimentos que eu gostaria de deixar. Agradecer a todos pela atenção, pelo apoio. E gostaria agora de passar a palavra ao pastor Wagner, para que ele possa fazer o encerramento dessa palestra. Muito obrigado a todos. Bom, paz do Senhor a todos. Desculpe, eu estou meio rouco, mas dá para a gente falar um pouquinho a todos os irmãos sobre este momento, sobre esta festa. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre a situação da igreja, para dar um esclarecimento a todos. Eu estou falando em nome do conselho, não é o pastor Wagner que está falando isso. Estou falando como conselho da Igreja Apostólica. Eu acho que
não tenho certeza, que já nesse dia nós podemos cantar uma grande vitória. E essa vitória ela vai ser selada com o sangue do Cordeiro daqui a horas, com a Santa Comunhão. Os irmãos não imaginam a quantidade de lutas, de dificuldades, de entraves que o inimigo preparou tentando impedir a beleza e a grandeza dessa festa. Mas, irmãos, vencemos. Vencemos. E venceremos outras com a bênção deles, Santa Avó, Santo Irmão Aldo, Jesus, a Virgem Maria e Deus. Porque aprendemos deles a ser fiéis, a ser dedicados, a ser servis e bem intencionados. Quando somos bem intencionados, Deus ajuda, Deus favorece o caminho. E é isso, irmãos, que buscamos a todo instante. E procuramos servir a estes santos da melhor forma possível. E servir a nossa igreja assim também. Dedicamos horas, dias, muitas vezes com lágrimas nos olhos. Mas, irmãos, a alegria, a felicidade de poder ajoelhar sexta-feira diante do altar e prometer a Deus tudo fazer para servir uma promessa, que voto é promessa. Para mim, irmãos, foi o maior presente que eu pude receber. E tenho certeza que para muitos pastores que são leais, que são fiéis, este presente, que deveria ser do irmão Aldo, mas ele deu para nós, para a igreja. Porque nós estávamos reunidos, irmãos, um determinado dia, uma terça-feira, e avaliando os problemas da igreja, os comunicados, as cartas. E no momento, irmãos, como se nada, puxa vida, né? Seria tão bom se nós tivéssemos a unção, porque parece que falta essa responsabilidade para alguns pastores. Eles não sentem, foram ungidos, fizeram o teste, mas parece que falta essa responsabilidade para alguns. Falta um voto. E a irmã Efigênia diz assim: pois é, eu perguntei ao irmão Aldo: irmão Aldo, nós não vamos ter mais unção? É tão emocionante, tão bonito aquele momento, é um momento de fé, é um sacramento que Jesus instituiu em nossa igreja. E a resposta do irmão Aldo diz: nós vamos ter sim, mas ainda não. Nós vamos ter. Essa foi a resposta do irmão Aldo. Então, quando a irmã Efigênia falou isso, nós dissemos como uma única voz: puxa vida, se naquela época o irmão Aldo diz, vamos ter, e quando ele diz, a igreja está preparada para seguir avante, não é o momento de fazermos este voto para eles? Em especial eu me questionei, irmãos. Não é o momento de eu me ajoelhar diante do altar e dizer, irmão Aldo, Santa Avó, Jesus, Virgem Maria, meu Deus, esta é uma promessa. Irmãos, foi por unanimidade, não houve nenhuma resistência do conselho. E nós ficamos preocupados. Santa Avó, será que é o momento? Irmão Aldo,
nos ajude. Será que é o momento de realizarmos a unção mesmo agora? Nos ajude para que nós possamos tomar a decisão certa. Irmãos, e tudo que nós planejávamos parecia assim um caminho já traçado. Tudo estava preparado, acontecendo, e nós fomos vendo fato que ninguém sabia, exceto o conselho, que teria unção. E nós já vínhamos conversando há meses sobre isso. Então, irmãos, foi uma emoção muito grande. Para mim, para muitos pastores, presbíteros, diáconos e diaconisas, que puderam confirmar o seu voto, porque já serviam com esse amor. E para outros, foi chamá-lo à responsabilidade. Você é um pastor de nossa igreja. Você fez uma promessa. Então sirva com amor. Seja fiel. Mas os irmãos não imaginem que todo mundo ficou contente, não. Infelizmente. Teve pessoas aqui do coral de nossa igreja aqui, que foi no ouvido de muitos: olha, isso é coisa dos homens, não é coisa de Deus não, viu? Porque tem um pai lá no Espírito Santo que está falando que isso não é coisa de Deus não. Irmãos, primeiro, a nossa igreja não precisa de pai, o nosso pai está lá no céu. Essa é a resposta que nós damos. Profeta, pessoas que se dizem que recebem revelação, são mentirosos e falsos. Porque o nosso único profeta é o santo irmão Aldo e a santa avó. E eles nos garantiram isso. Não haverá mais ninguém na face da terra. A última oportunidade está dada. Então, quem coloca essas mensagens está falando que a direção da igreja agora é dos homens, que nós somos homens. Somos homens, sim. Mas nós cremos que a direção da igreja é divinal. Da mesma forma como a Santa Avó inspirou o irmão Aldo inspirou a direção, a Santa Avó inspirou o bispo e a missionária, nós cremos que um pastor dedicado, obediente, consagrado, a hora que ele sobe ao púlpito, ele recebe a inspiração para levar uma mensagem para o povo. Então, irmãos, o inimigo, ele não está tranquilo com a situação, com o desenvolvimento da igreja. Ele tudo fez, os irmãos podem ver o que aconteceu essa semana. Mas, irmãos, olhem o milagre da Santa Avó. Tivemos aquele desconforto na quinta-feira, um desconforto que poderia levar alguns irmãos a ter 4, 5 dias para se recuperarem. No final da sexta-feira à tarde, a situação estava calma, tranquila. Não é isso? Como a medicina explica isso? Não explica. É algo divinal. Então vejam, irmãos, é a maior prova que a Santa Avó e o irmão Aldo está conosco. Eles tomam a medida na hora certa. Então não dê ouvidos a pessoas que tentam influenciar. A minha fé é apostólica, da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo. Não dê ouvidos a pessoas que se escondem atrás de vozes eletrônicas, que não se identificam. Por que não se identificam? Por quê? Para falar contra o conselho? Eu acho que queriam estar no conselho. Ou querem desestabilizar a igreja. Dizer que a igreja está quebrada? Olhem a festa, irmãos, olhem a festa, olhem o que nós fizemos. Olhem as congregações que estão sendo construídas. Nós não respondemos para estas pessoas.
A nossa resposta são obras. São obras. Obras, como essa que os irmãos estão vendo aqui na sede. Obras como os irmãos podem ver em Curitiba. Estamos começando Campo Grande, congregações grandes. Campo Grande, 1.500 metros de área construída, 1.500 metros. Só para levantar a congregação de Campo Grande, quase R$1 milhão. Só para levantar. O conselho está com medo? Nenhum. A igreja está devendo para alguém? Nós vamos conseguir pagar as nossas dívidas? Irmãos, o gerente do banco, veio até nós e disse: o que aconteceu? A igreja pegava tanto empréstimo, por que vocês agora não pegam uma linha de crédito, aproveita para pegar um empréstimo? Nós dissemos: nós estamos buscando o equilíbrio das contas da igreja. E conseguimos, com a bênção, com o amparo da Santa Avó e do irmão Aldo. Agora muitos poderão pensar: por que na época do irmão Aldo buscava-se os empréstimos? Irmãos, o irmão Aldo, ele administrou espiritualmente a igreja. A condução dele à frente da igreja era uma condução espiritual. Ele estava preocupado com a nossa alma, com o nosso espírito, com o nosso desenvolvimento como filhos de Deus. Por isso, irmãos, que foi preciso realmente uma mudança na parte administrativa de nossa igreja, para que os caminhos pudessem continuar levando a igreja ao desenvolvimento e ao aprimoramento. E diversos pastores participaram e são provas disso. Muito bem, então eu quero deixar bem claro para todos os irmãos: confiem que a direção da Igreja Apostólica não é apenas o pastor Sólio, pastor Wagner, pastor Luiz Carlos, pastor Trevisan, a irmã Efigênia, ela é missionária. Não é essa a direção de nossa igreja. A direção de nossa igreja é divina. Nós somos quem administra. Porque, irmãos, na hora de colocar a assinatura, é a assinatura do pastor Sólio que vai, é a minha assinatura. Por isso que nas nossas reuniões, sem exceção, e muitos que têm participado das nossas reuniões sabem disso, a primeira coisa é o pastor Sólio se levanta e faz oração pedindo a bênção e o amparo dos céus. E no final, agradecendo pelas ações, por tudo que realizamos. E pedindo em favor dos pedidos de oração. Nunca esquecemos nas nossas orações. Às vezes são pilhas enormes de pedidos de oração que chegam pela internet, cartas, e-mail, enfim, de todos os jeitos. Então eu estou aqui, irmãos, para agradecer a todos os irmãos, a confiança daqueles que dão o seu voto de apoio à Igreja Apostólica, à administração, a este momento de festa, sabendo, não, eu valorizo muito o aniversário do irmão Aldo, eu quero estar presente, eu quero fazer uma festa bonita, especial para ele. E dizer para os irmãos de coração, muito obrigado. Obrigado mesmo, porque isso demonstra o que o Nilson, o que o Marcos falaram, a união. Quanto que a Santa Avó e o irmão Aldo fizeram por nós. Irmãos, eu pude conhecer a Santa Avó. Foi uma experiência de vida. Eu era muito criança, mas a recordação, ela está gravada no meu coração, que é como se eu visse hoje, ainda
na sede a antiga, né? Tinha uma escada que subia, naquele lado assim, subia, e a sede era bem menor que essa, mas ela ficava num segundo piso. E aqui em frente tinha 2 tablados, para poder banheiro das mulheres e o banheiro dos homens desse lado. E tinha um tablado e o púlpito ficava da mesma forma que isso. E ali também a secretaria daquele lado. Então a Santa Avó, ela ficava sempre desse lado aqui, porque a Santa Avó, ela vinha no momento das ofertas, ela vinha e ficava com o gasofilácio aqui, no pé do púlpito. E mesmo antes do pastor acabar a oração, eu já levantava do meu banco e ia levar a minha oferta que meu pai e minha mãe davam para a Santa Avó. Isso foi uma identidade muito forte, porque nós chegávamos, a primeira coisa que buscávamos era a Santa Avó. E olha, irmãos, o carinho, o amor dela é algo que é inexplicável. Como ela nos recebia, como ela, irmãos, tratava a todos. E mesmo muitas vezes, quando era preciso ser enérgica, um conselho, uma exortação, a Santa Avó se posicionava e educava. Porque muitos não conseguem ser educados por uma palavra amiga. Precisam ser educados com palavras fortes. E uma coisa, irmãos, que muitos falaram, a igreja naquela época não tinha campanhas, não tinha solidariedade. E eu lembrei, irmãos, essa noite, certo dia, uma empresa doou para a igreja uma quantidade muito grande de roupas, de todos os tipos. E a Santa Avó colocou atrás de uma mesa, naquele tablado que havia lá, e chamou os irmãos para que pudessem ir pegar as roupas que tinham sido doadas. Irmãos, essa recordação, assim, eu me lembro como se fosse hoje. Eu vi, participei daquele momento. E tinha até pouco tempo uma peça de roupa que eu lembro que era exatamente aquela peça que eu ganhei da Santa Avó. O irmão Aldo fez ações solidárias? Fez. Muitas, muitas. Certa vez, o irmão Aldo vinha pela Marginal, com seu carro. E um vendedor estava vendendo amendoim. E o irmão Aldo viu, deve ter olhado o seu coração, a sua necessidade, viu. Aquela que era uma criança, vendendo os amendoins no meio dos carros. E o irmão Aldo chamou e deu para ele o dinheiro para que ele pudesse trocar e dar-lhe o amendoim. E vejam a sinceridade do rapaz. Ele disse que não tinha troco, era uma nota graúda e o rapaz não tinha troco. E o rapaz disse, mas senhor, pode ficar com o amendoim. O que o coração bondoso do irmão Aldo fez? Não, meu filho, fique com o dinheiro. Mas senhor, é muito. Fique com o dinheiro. Irmãos, o que é isso? O irmão Aldo queria se aparecer, queria fazer alguma coisa extraordinária? Um ato de amor e solidariedade ao próximo. Ele viu o coração daquele jovem. E tudo isso, irmãos, foram lições. O Nilson falou aqui da campanha de Florianópolis. Arrecadou cestas básicas, roupas aqui, arrecadou, colocou no caminhão, não chegou nem a metade. Sabe o que o irmão Aldo falou? Passa lá no Macro, compra a cesta básica, enche o caminhão e manda. Quem custeou isso? A igreja? O irmão Aldo, com os seus próprios recursos. Então ele nos ensinou muito, irmãos. Muito, muito, muito. E depois disse, agora vocês estão preparados. Vocês já são diplomados
em filhos de Deus. Vocês já têm o seu certificado. Eu já ensinei, eu já eduquei, a Santa Voz já preparou. A igreja está pronta para seguir avante. Igual um médico. O médico entrou na escola, ele não sai operando ninguém. Ele vai se desenvolver, preparar, recebe o seu canudo com o diploma e depois vai exercer a sua profissão. Então nós estamos preparados para exercer a condição de filhos de Deus. Mas irmãos, filhos de Deus realmente obedientes à doutrina, obedientes à disciplina. A igreja não mudou e nem vai mudar em nada. Isso é um compromisso nosso e nas condições estatutárias da igreja. A igreja apostólica não muda. Não muda. Se pessoas estão tentando ou falando, a igreja apostólica não muda. E vai continuar fazendo o que estes santos nos ensinaram. Praticar o amor, a solidariedade e principalmente, irmãos, fortalecer-se na união deste povo apostólico. Então, irmãos, para encerrar, eu não poderia deixar de agradecer a todos do Instituto, seus coordenadores, seus colaboradores, agradecer, irmãos, aqueles que trouxeram os seus alimentos. Foram 10 toneladas, irmãos, 10 toneladas é um caminhão cheio. O caminhão carrega de 10 a 12 toneladas, um caminhão de alimento. Mas para quem vai tantos alimentos? Irmãos, na maioria das vezes, isto se repete diretamente para muitos irmãos da igreja. São 250 cestas básicas que foram dadas. Nós temos um irmão, irmãos, ele é do coral, deu a sua vida pela igreja. E muitas vezes as pessoas passam necessidades e se fecham. Notamos a sua falta. Qual que é o dever da igreja? E que o pastor Sólio está fazendo de uma forma muito bonita, indo visitar essas pessoas que muitas vezes se afastam da igreja por uma dificuldade, por falta de locomoção. E aí a equipe do Instituto foi visitá-lo e constatou. O irmão estava apenas com o pão, irmãos, para a refeição, passando necessidades. Qual que é, irmãos, a condição mínima que uma pessoa de sã consciência iria fazer? Agora eu pergunto, qual é a condição que a igreja iria fazer? Ajudar, irmãos. Vamos. Muitas vezes, irmãos, nós temos tirado alguns recursos para poder efetuar essas doações, para poder colaborar com alguns irmãos. Agora eu lhes digo, a igreja não empresta dinheiro não. Isso, irmãos, está na condição do estatuto da igreja. A igreja não é banco. A igreja, ela ajuda. E Jesus foi muito claro, né? Ensine a pescar. Não é isso? Por quê? Não, eu quero dinheiro para poder equilibrar minha vida e devolver. Lá vai saber quando. A igreja tem dinheiro? Não é assim, irmãos. A gente precisa ser sábio e prudente. Então a igreja não é banco, não. Alguns andam falando algumas coisas, mas a igreja não é banco. Nós ajudamos, muitas vezes com a cesta básica, com vale-refeição por alguns meses, ou muitas vezes aí preciso fazer uma atividade ou outra, a igreja dá um amparo. Mas a igreja não é banco, não faz empréstimos, não. E isso, irmãos, nós vemos no decorrer de toda a história da igreja. Então, quando eu quero concluir os agradecimentos por esta festa,
eu quero dizer aos irmãos, muito obrigado por vocês, esta irmandade tão bonita tem vindo da sua congregação, ter dado, irmãos, a sua graça, porque a graça, irmãos, é o sorriso, é a alegria de estar aqui conosco, junto, unido num dia como esse, um domingo, mas é um domingo especial para a igreja, é um domingo de festa, aniversário do irmão Aldo, é um domingo de santa comunhão, é um domingo que nós vamos nos solidarizarmos, logo mais, porque foi preparado com muito carinho por muitos irmãos, e aí eu quero deixar um pedido para aqueles irmãos que procurem não exagerar na comida, entendeu? É uma feijoada, muito bem, é uma comida forte, mas não exagerem. Se alguém tiver alguma dificuldade, tem alternativa. Mas o que é mais bonito de tudo isso? É a união que foi feita para organizar, é a união que foi feita para poder, irmãos, termos este momento juntos. É isso que, irmãos, vale todo o esforço, toda a dedicação. E é isso que eu quero agradecer a todos os senhores. Então vamos concluir. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que precisamos conversar, mas eu acho que, de uma forma geral, irmãos, é pedir mais uma vez o seu apoio, a sua consideração, o seu carinho, para que a Igreja Apostólica, não é o conselho, não é o instituto, não é a Igreja Apostólica, porque a Igreja Apostólica é a mãe, o instituto administra a ação social, o conselho administra a parte escriturária, mas é todo este conjunto, irmãos, que leva o nome da nossa igreja, e quando eleva o nome de nossa igreja, Santa Avó, Santo Irmão Aldo. É isso que reflete nas nossas ações, no nosso compromisso de servir a Igreja Apostólica e amar. Então guarde essas palavras no seu coração, eu não vou ter mais oportunidade de falar com os irmãos, só aqueles que realmente tinham algum assunto que nós vamos atendê-los depois do almoço, mas eu quero já deixar um abraço para todos os irmãos. Foi muito bom vê-los e tê-los conosco nesta semana festiva, foi um prazer muito grande, irmãos, celebrarmos esta vitória juntos, porque não é a vitória do conselho, é a vitória da igreja, é a vitória da Santa Avó, do Santo Irmão Aldo. Esta é a vitória de nossa igreja. Então, irmãos, guardem, levem aos irmãos que não puderam aqui estar, que muitos queriam aqui estar, e os que puderem, estaremos lhe esperando no final do ano. Será um prazer receber os irmãos. Até o final do ano nós teremos mais algum avanço nas obras, nós já estamos com a cozinha bem adiantada, ainda falta algumas coisas que não deu tempo para fazer, mas irmãos, já um conforto a mais para os irmãos. Imaginem, 2.000, 3.000 pessoas numa cozinha como essa, não dava mais. Então tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua determinação, e nós, irmãos, vamos continuar realizando com o seu apoio e sempre procurando fazer o melhor por nossa igreja. Muito obrigado, em nome do Conselho, de coração a todos. Participem desta solidariedade, deste momento de confraternização, e parabéns a todos que participaram da campanha, que deram o seu apoio, que veem isso como um ato de amor e solidariedade. E os pastores, que muitos estão aqui presentes, eu quero pedir aos irmãos, sempre que tiver um irmão naquela congregação que o senhor passar, que souber que ele não vem à igreja porque muitas vezes está doente, acamado, impossibilitado, faça-lhe uma visita. Isso foi o irmão Aldo que me pediu, eu nunca me esqueço. No comecinho do meu ministério,
Ele disse: Wagner, você vai para Curitiba, só que eu quero que você vá visitar um pastor lá em Curitiba. E diga assim, assim, e conforte ele. Foi a minha grande primeira experiência, irmãos, no pastorado da Igreja Apostólica. Eu fiquei meio assim, falei, como que eu vou chegar numa visita, né? Novato. Mas como que eu vou chegar? Irmãos, transcorreu de uma forma, a alegria daquele irmão, e já estava assim, o irmão Aldo precisava preparar os últimos dias dele. Pois eu visitei no domingo, na semana seguinte, o irmão Aldo levou para os céus. A gente não sabe, irmãos, muitas vezes falta uma palavra, falta um ânimo. Eu estive em Campo Grande, fui visitar uma irmã no hospital. E de Campo Grande eu fui para Paraguai-Mirim. No retorno da viagem, conversei muito com a irmã. Ela não falava jamais, estava toda entubada, mas eu falei ao seu ouvido: se entrega à Santa Avó, deixe que a Santa Avó faça o melhor para a senhora. Uma palavra às vezes simples, mas que toca o coração. E ainda quando eu voltei, ela já tinha ido. Estava o recado para fazer o ofício dela. Ou seja, irmãos, a missão de um pastor de nossa igreja é muito sublime. Por isso que eu volto a insistir, o voto que fizeram aqui, ajoelhados diante do altar, irmãos, é muito sublime. E de grande responsabilidade. Pensem no seu ministério e ajudem, para que a Santa Avó, irmão Aldo, possa te usar para ser um instrumento nas mãos deles. Agora eu quero convidar todos os irmãos. A feijoada espera um pouquinho. Vamos ficar de pé. Nós vamos cantar Sempre Unidos. Sempre unidos marchamos.
A Santa Avó, certa ocasião, depois de uma semana também festiva em nossa igreja, ela pediu no final da reunião que os pastores, o ministério, a igreja, o coral, cantasse esse hino. E ela subiu ao púlpito com o bispo e a missionária e disse: meus filhos, marchem. E formou-se um grande batalhão em volta do templo e marchamos. Eu também marchei. Pastor Sólio, a irmã Efigênia, pastor Trevisan também marcharam. Assim como outros, pastor Estance, outros pastores que estão aqui. E nós passávamos a alegria de olhar, ver a Santa Avó cantando sempre unidos. Por que ela fez isso? Porque ela queria ver a união de todos. Mas também, irmãos, por que o marchar? Porque o marchar, irmãos, aproxima as pessoas. É um gesto de confraternização, de aproximação. E é isso, irmãos, que nós vamos participar daqui a pouco. Nós não vamos marchar lá para a feijoada, não. Nós vamos nos confraternizar uns aos outros. Nós vamos agradecer a todos por estarem aqui participando, aqueles que estão nas suas congregações, que ajudaram, colaboraram. E vamos, principalmente, com esta alegria em nosso coração, começar uma nova etapa para outras ações, para outras realizações, para o trabalho cada vez melhor, seja do Instituto, seja do coral, seja do ministério da Igreja Apostólica que participamos. Então nós vamos orar, irmãos, muito obrigado de coração, um grande abraço, um bom retorno, dê lembranças a todos e até uma próxima oportunidade. Vamos orar. Vó, com grande alegria, o nosso coração neste momento clama pelo teu nome, do santo irmão Aldo, porque pudemos lembrar tudo quanto a senhora fez por nós, para o nosso bem, para o bem desta humanidade, quanto a senhora trabalhou, ajudou, quanto o irmão Aldo fez. Por isso, Santa Avó, nós estamos encerrando uma etapa de uma campanha, mas que outras venham, que haja este amor, esta união entre a irmandade, entre os irmãos que se predispõem voluntariamente a trabalhar pela igreja, sem ganhar nada, mas, vó, ganham a tua graça, a tua bênção, o teu amparo e principalmente a alegria no coração. Abençoe, Santa Mãe, todos os que têm este amor, esta dedicação pela igreja, pela Senhora, pelo Santo Irmão Aldo, e ajude-nos a fortalecer este sentimento no coração de amar ao próximo, de servir e de cooperar em todos os sentidos de nossa igreja. Abençoe muito o nosso ministério, vó. Nós cremos que a Senhora recebeu a promessa dos teus filhos, que se ajoelharam diante da Senhora, diante de Deus, diante do Santo Irmão Aldo e prometeram de servir. Dê a eles sabedoria a este grande ministério da Igreja Apostólica, para que possam levar o teu nome, levar o nome desta igreja e do santo profeta Irmão Aldo. Dê a todos nós, vó, este alento para que possamos ser sábios, prudentes, seguros na nossa fé e que nada, vó, possa desestabilizar esta união, porque a senhora sabe quanto a senhora e o santo irmão Aldo têm lutado para que possamos cantar a vitória, e cantar a vitória pelo sangue do Cordeiro, logo mais com a Santa Comunhão.
Agora, Santa Mãe, pedimos a tua bênção para o alimento. Que este alimento fortaleça o nosso corpo para a nossa subsistência. Mas que este momento, vó, marque o nosso coração numa confraternização muito bonita. E possamos levar na nossa lembrança este momento de união, de fraternidade. Como vó, me lembro da senhora ao púlpito, enquanto teus filhos marchavam e olhavam a senhora como o nosso comandante, como o nosso caminho. Hoje a senhora do alto céu é esta estrela a iluminar o nosso caminho. E estamos unidos olhando para a senhora e pedindo: esteja sempre conosco, vó, junto com o irmão Aldo, com a Virgem Maria e com o Divino Mestre Jesus, a iluminar os nossos passos e nos dar um caminho perfeito para a glória celestial. Muito obrigado, vó, por este momento, e retribua a todos os teus filhos que ajudaram, colaboraram, e que eles tenham este sentimento sempre no seu coração de participar, ajudar, e este sentimento, vó, de alegria, de felicidade no coração, possa irradiar em todos os teus filhos. Muito obrigado por estes momentos, vó, e que a tua bênção recaia sobre todos. Amém. Agora sim, né? Agora nós vamos nos dirigir para a feijoada que prepararam aqueles que...